Você já disse sim quando no fundo queria dizer não? Aquele instante em que o corpo hesita, o coração aperta, mas a boca responde antes da razão. Claro, tudo bem, sem problema. E depois, quando o silêncio volta, vem a culpa, a exaustão, a sensação de que, mais uma vez, você colocou a vontade dos outros acima da sua. Você prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente, que diria o que pensa, que colocaria limites, mas o medo de decepcionar fala mais alto. E lá está você de novo, sobrecarregado, cansado, sorrindo para não parecer rude. E o mais estranho é que, mesmo percebendo tudo isso, você continua. Como se dissesse sim para não ter que lidar com o silêncio que o não deixaria. A psicologia explica que essa dificuldade em dizer não é muito mais comum do que parece. Ela nasce de um tipo de condicionamento emocional aprendido ainda na infância. Muitos de nós crescemos acreditando que o amor e a aceitação precisam ser conquistados, que, para ser querido, é preciso agradar, ceder, se adaptar. Quando criança, talvez você tenha ouvido frases como "não fala assim, é feio", "obedeça, senão ninguém vai gostar de você", "não responde". E o cérebro, tentando te proteger, registrou isso como uma verdade. Eu só sou amado quando sou agradável. Por isso, quando adulto, cada vez que você tenta se afirmar, algo dentro de você dispara um alarme. Dizer não passa a significar risco. Risco de ser rejeitado, de parecer frio, egoísta, ingrato. Mas no fundo, não é medo de magoar o outro. É medo de perder o amor que você acredita que precisa conquistar o tempo todo. E aí o sim vira um reflexo automático. Antes mesmo de pensar, você aceita o pedido, assume o favor, abre mão do descanso, muda seus planos. Aos poucos a vida vai ficando cheia de compromissos que não são seus e vazia de tempo para você existir de verdade. É curioso. Quem vive dizendo sim o tempo todo costuma ser visto como alguém confiável, prestativo, de bom coração. E é mesmo. Mas ninguém vê o outro lado. O peso de carregar expectativas que nunca pediu, o medo de parecer indiferente e o esgotamento silencioso de quem tenta ser tudo para todo mundo. Às vezes você até diz sim para evitar conflito, mas depois se afasta em silêncio, porque estar perto pesa mais do que estar só. Você sente raiva por dentro, mas disfarça com gentileza. Sente vontade de sumir, mas continua presente, sorrindo. E quando alguém finalmente te pergunta o que você quer, você hesita, porque já nem sabe mais. Talvez você nunca tenha percebido, mas cada sim que você deu sem querer foi uma pequena traição a si mesmo. O sim se tornou o idioma da sobrevivência emocional, e cada vez que você o repete, uma parte sua se apaga um pouco mais. A verdade é que o medo de dizer não é sobre o outro, é sobre o pânico de perder o pouco de controle que você tem sobre o amor. É o trauma de quem aprendeu a medir seu valor pela utilidade que tem para os outros, e em algum nível acredita que só será deixado em paz quando for necessário o bastante, para ninguém querer ir embora. Talvez por isso, mesmo quando está exausto, você ainda ache que não fez o suficiente. Porque no fundo, dizer não parece ser o mesmo que dizer eu não valho tanto assim. Mas há uma coisa que a gente esquece. Ninguém que realmente te ama vai te abandonar só porque você colocou um limite. Dizer não é um ato de rejeição, é um ato de respeito. O respeito começa quando você entende que se esgotar por todos é uma forma silenciosa de autonegação. O amor verdadeiro não se mede por quantas vezes você cedeu, mas por quantas vezes você foi ouvido quando não pôde ceder. Às vezes o não é a palavra que te salva de viver a vida inteira como coadjuvante da história dos outros. E tudo bem se no começo ele sair com medo, tremendo, pedindo desculpa. O importante é que saia. Se for difícil, comece pequeno. Diga, não posso agora. Diga, preciso pensar. Diga, hoje não. Até que um dia o não saia inteiro e você sinta orgulho, não culpa. Porque cada não que você aprende a dizer para o mundo é um sim que você finalmente diz para si mesmo. Você não é egoísta por querer se preservar. Você só está cansado de ser a resposta de todo mundo
enquanto ninguém percebe o quanto te custa estar sempre disponível. E me conta, existe algo que acontece com você e te faz se sentir diferente? Ou algo que você faz e não entende o porquê? Escreve nos comentários. Talvez o próximo vídeo seja sobre isso.